Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, e está com base na carta aos Hebreus. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione também o sino das notificações e compartilhe para os irmãos aí da sua igreja através do WhatsApp. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 11 e que traz o título A Certeza das Coisas que se Esperam. E que tem aí o texto base em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 6, o qual estaremos lendo aqui neste momento para a introdução desta nossa lição. E o texto, ele nos diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de compreender a importância da disciplina e também da repreensão, como assim está demonstrado com o amor de Deus, que incentiva a que possamos obedecê-lo como filhos amados. O que podemos ver no nosso cotidiano é que tem gente que acredita religiosamente em tudo aí que um cientista diz. Tem gente que acredita religiosamente na sua própria cabeça e também no seu próprio coração. A grande questão aqui é em quem ou em que podemos ou não confiar. É sobre este tema que nós veremos agora na lição de hoje, na certeza das coisas que se esperam. Os escritos dos Hebreus, para a carta dos Hebreus, nos deixou aí um exemplo para que possamos espelhar aqueles personagens da antiga aliança e que foram também considerados gigantes na sua fé, naquilo que eles esperavam, e também serve como legado para as igrejas de hoje, pois eles depositaram a sua esperança no Deus vivo. Eles também viram que era o único Deus e era o verdadeiro, e essa fé que foi a confiança irrestrita na promessa do nosso Deus. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm aí enviado mensagens de todo o Brasil, não somente aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para o Reginaldo Araújo, da Igreja Batista de Bertolândia. Fica lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Meus cumprimentos vai para o Luiz Cláudio Matos, da Igreja Batista Vera Cruz. Fica lá em Campos dos Goitacazes. Meu abraço, neste momento,
vai para o Mário Lúcio. Ele é da Primeira Igreja Batista de Nova Brasília, em Nova Iguaçu. Meus cumprimentos para a Solange, que é da Igreja Batista de Cachoeira, em Macaé. E também um abraço aí para Cirlei Borges e também para a Silvana Ferraz, que também aí estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal. Quando você enviar o seu recado, não esqueça aí de colocar de onde você é e qual a igreja você pertence. E também aí de se inscrever no nosso canal e verificar se ainda está inscrito. Bem, irmãos, na lição anterior, nós refletimos sobre os efeitos da salvação. Mostramos aqui que a marca da presença de Cristo na vida do salvo se mostra na prática das boas obras. Assim, a redenção em Cristo, ela produz efeitos visíveis na vida daquele que crê. Todavia, como aqueles que viveram sob a antiga aliança, antes da chegada do Messias, eles receberam a aprovação de Deus, certo ou não? Certamente foi na fé que eles assim receberam a promessa do Senhor e que permitiu àqueles antigos irmãos a obedecerem e dar também o seu testemunho. Então, a partir de agora, nós veremos os gigantes dessa fé, segundo Hebreus 11, e o seu legado para a igreja de hoje. Poderemos, a partir dos tópicos que seguirão, discutir aí a respeito da fé que gera confiança em Deus. Poderemos também mostrar que a fé nos faz ver o que é impossível. E também, por final, poderemos compreender que a fé dá poder aí para avançarmos. Estudaremos então um dos capítulos mais conhecidos da Epístola aos Hebreus e que tem aí a galeria dos heróis da fé, que na realidade nós encontramos aí neste capítulo 11 esses personagens. Esses heróis, homens e mulheres, eram pessoas comuns, sujeitos a intempéries da vida, mas a fé deles em Deus fez com que eles superassem grandes obstáculos, fazendo que o nome do Senhor fosse exaltado. O estudo, então, dessa galeria nos mostra que a fé, embora sendo algo subjetivo, ela traz sempre resultados práticos. É importante que você possa, então, no decorrer dessa lição, ver que esses heróis não tinham as escrituras sagradas como nós temos hoje, né? O conhecimento do todo sobre Deus era muito até difícil para que eles pudessem compreender, mas isso comparado a nós, bastante limitados eles eram, mas eles superaram tudo isso em nome da fé em Deus. E é sobre isso que estudaremos a partir de agora. E dessa maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Certeza do que espera e convicção do que não vê. Certeza do que espera e convicção do que não vê. Neste tópico, nós começaremos a ver o que o capítulo 11 de Hebreus ele queria mostrar para aqueles irmãos destinatários dessa carta, que nos ensina também hoje sobre a importância da fé. Entre a desistência e a persistência, qual você aí deve escolher? Dessa forma aqui, entendendo isso, essa carta aos Hebreus, ela quer nos mostrar que somente por meio da fé nós podemos realmente agradar a Deus. Porém, precisamos entender que a natureza da fé é porque ela é essencial foi essencial para aqueles antigos irmãos e também essencial para nós. Este é um assunto interessante para que nós possamos ver e saber como funciona a fé na prática. Mas não podemos esquecer, primeiramente,
que o caminho da fé para Deus não é por sacrifícios, penitências ou obras, mas pela nossa vida gerenciadas, moldada e apontada sempre para o Cristo ressurreto. Para que possamos entender melhor, o autor ele tinha começado a falar de que nós precisamos perseverar, de modo que quando tivermos aí feito a vontade de Deus, também possamos receber dele aquilo que ele prometeu. O que é? Jesus vai voltar. Esta é a promessa que estava lá no capítulo 10 de Hebreus. Como diz aí, mas meu justo viverá pela fé, sem retroceder. Porque aqueles que retrocedem não agradam a Deus. Hebreus, ele repetiu, o texto lá que estava em Abacuque. Vai nos dizer também que esta realidade também se verificou lá no Antigo Testamento, principalmente através da marca fundamental desta fé. Assim, com esse intuito aí, o primeiro verso do capítulo 11, ele é revelador, quando diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, e é a convicção dos fatos que você não vê. Naturalmente, essas frases aí parecem não fazer aí nenhum sentido do ponto de vista lógico. Como podemos ter aí uma certeza do que ainda estamos esperando? Ou mais ainda, como podemos ter convicção daquilo que não se pode ver? Ora, bem, irmãos, é a partir desse pressuposto que o autor da carta, ele inicia o seu argumento sobre a fé, como fundamento da aprovação de Deus em relação àqueles que viveram lá sob a antiga aliança. E mais ainda, sobre aqueles que não alcançaram a aliança mosaica. Assim, a única motivação que impulsionaram aqueles irmãos que estão listados aí era realmente a fé. Portanto, foi pela fé e não pelas obras que os antigos eles obtiveram bom testemunho, como ele aí registra em Hebreus 11, 2. O autor ele mostra que aquilo que se vê não foi feito sobre aquilo que é visível. Então, o grande segredo para vencer o perigo da perseguição, que era a questão da época, que eles enfrentavam, e que também nós enfrentamos no dia a dia, vem a ser o perigo da desistência, o perigo do desânimo, o perigo da falta de percepção e olhar para a grande galeria aí desses nomes. Uma espécie aí de museu para aquelas pessoas que têm fé e que querem ter fé como aqueles irmãos do passado, que foram vencedores, verdadeiros vencedores na prática da fé, que é a certeza daquilo que nós não podemos ver. E ainda ele vai começando aí a mencionar esses grandes heróis, Deste modo, como conhecidos pela fé, inicia com a confiança total em Deus e que também não podem voltar para trás. Esse é o cerne dessa questão. É isso que deve estar inserido no ser, no nosso coração. É bem verdade que nunca conseguiremos provar logicamente a existência de Deus, porque ele só pode ser conhecido por meio da fé. No verso 6, o autor da carta aos Hebreus, ele sustenta que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Dessa maneira, está registrado lá em Hebreus 11, 6. Justamente por meio dessa fé, é que os antigos eles venceram. Assim, o autor ele passa a elencar
uma série de personagens da história que foram importantes. Se formos notar, de forma bem realista, esses homens e mulheres, na verdade, não eram bem heróis. Eram pessoas fracas, mas que foram vencedoras por causa da sua fé. A partir de Abel, filho de Adão e Eva, o autor ele começa a relembrar um histórico, da fé, daquelas pessoas de diversos personagens no Antigo Testamento. E é interessante notar que nenhuma dessas histórias estão relacionadas meramente à expressão religiosas da Antiga Aliança, ou seja, as práticas dela. Elas não alcançaram a promessa de Deus por conta da quantidade dos ritos e cerimônias, mas porque eles depositaram a fé no Senhor. Então, com efeito, uma outra observação importante aqui neste capítulo, desta carta aos Hebreus, diz respeito do verdadeiro êxito por meio da fé. A maioria dos exemplos aqui que foram dados nesta carta, a gente vai ver que eles enfrentavam dificuldades. Por exemplo, ao mencionar a vida e a história de Abraão, ele considera o seu chamado para deixar a sua terra e toda a sua estabilidade que foi lhe oferecida aí para ele peregrinar no deserto, de deserto em deserto, vivendo cidades estrangeiras, disputando às vezes espaço, sacrificando o seu próprio filho, indo sacrificar o seu próprio filho. Então, de igual modo, Noé também, ele viveu antes até de Abraão, Moisés e outros. Eles, assim, viver na fé significa uma vida cheia de êxito em relação aos valores desse mundo, mas não é assim. Viver na fé é viver no êxito daquilo que você crê e naquilo que você espera. Salmos e vários outros livros a gente vai ver cantado essa fé dos nossos compromissos com Deus. Não nos esqueçamos também de que um dos objetivos da carta é justamente exortar aqueles irmãos a não esquecerem da fé. Portanto, mesmo que não vejamos aqui a vitória na nossa frente, nos nossos dias, nos nossos anos, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. É a espera em Cristo Jesus. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha deles. Deste tópico, nós veremos que após elencar aí a vida das pessoas que foram vencedoras por sua fé, o autor ele vai afirmar que Deus não se envergonhou dessas pessoas no passado. Essa afirmação do autor de Hebreus se dá pelo fato de que todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido aí prometido, mas puderam ver de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando aí naqueles que onde estão, que seriam a oportunidade até mesmo de voltar por aquilo que eles não conseguiram. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isso é, uma pátria celestial. Por esta razão, Deus ele não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois ele preparou uma cidade para eles. É bom se olhar para trás, vermos Abraão e os outros que venceram e que estão na galeria da fé. Então vejamos que eles buscavam uma realidade superior à que eles tinham naquele momento. Abraão ele mostrou grande fé
quando ele ofereceu Isaque, o seu filho, como sacrifício. Isaque abençoou Jacó. Jacó também abençoou José, os seus filhos, na hora da morte, pela fé. Moisés também foi grande exemplo da fé, especialmente com relação a liderar também o povo saindo do Egito até chegar às portas da Canaã. Raabe, a mulher que foi salva lá daquela destruição de Jericó, também pela fé. O autor ainda vai estar elencando Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e outros profetas também. Então todos eles viveram pela fé. O Deus deles, o nosso Deus, não se envergonhou deles, porque viu neles o êxito, e o êxito não está naquilo que eles fizeram, mas naquilo que eles criam. É verdade que todos aqueles homens morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram as promessas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiro e peregrino numa terra estranha, como diz aí Hebreus 11, 13. O exemplo de vida pela fé dos heróis do passado diz muito para nós hoje sobre onde está aí depositado a sua esperança. O autor da carta aos Hebreus, ele nos mostra que a fé e nos orienta a direção para onde essa fé deve ser apontada. Portanto, aqueles que vivem pela fé desejam uma pátria superior, isso é, uma pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha daqueles e também nem envergonhará de nós. Assim está lá em Hebreus 11, no versículo 15 e também no 16 ali. Assim, uma vez que eles não desejavam a glória deste mundo, mas eles estavam com a mente e o coração voltado para o céu. E justamente lá é que estava todo o cumprimento da promessa de Deus para eles e também para nós. Outra expressão aqui maravilhosa, contida aí no verso 16, diz respeito ao fato de que Deus não se envergonha então deles. Isso é, não se envergonha da vida e da história desses heróis. Se na compreensão mundana eles foram uma pessoa não sucedidas, para Deus foi bem ao contrário. Eles cumpriram tudo aquilo que era necessário para a fé. Deus, ele não se envergonha deles, porque os seus valores são bem construídos naquilo que não se pode acabar, daquilo que não se pode ruir. E por isso, o próprio Senhor lhes preparou uma cidade. Assim, lembramos das palavras de Jesus, registradas no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 2 e 3, quando diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos prepararei um lugar. E voltarei para buscar vocês, e receberei aí vocês lá na minha morada, onde estejais também vós. Olha só que bonito a palavra de Jesus para aqueles que têm fé. Muitas vezes nós somos tentados a compreender que a bênção de Deus ela está relacionada com o dinheiro, com o poder, com o prazer. Porém, à luz do capítulo 11 da carta aos Hebreus, a bênção de Deus ela está entre aqueles que se arriscam e aqueles que almejam uma pátria celestial e também almejam a justiça. Bem, naquilo que nós podemos entender, o tempo, ele assim vai nos mostrando. Assim, o autor de Hebreus, ele
mostra o contraste de caminhar de vários personagens aí, como falamos. Personagens que foram citados, como falamos aqui agora há pouco, que tinham em comum um longo e desafiador percurso para fazer, como nós também temos hoje. Sem perseverança, com ousadia e fé, nenhum deles teria conseguido chegar ao seu destino final. A única forma de não retroceder é realmente caminhar com fé. A fé derruba obstáculos, abala o inimigo e levanta aqueles que estão abatidos. Então, irmãos, a fé que estava depositada naqueles irmãos do passado, lá no Antigo Testamento, a fé que era necessária para aqueles irmãos que estavam lá, destinatários dessa carta aos Hebreus, e é a mesma fé para nós hoje. A esperança de estarmos na cidade celestial, preparada por Deus, preparada pelo Senhor para nós. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Mundo Não Era Digno. O mundo não era digno. Deste tópico veremos que a promessa dada a todos nós é para ser cumprida na nossa pátria celestial, como nós vimos até agora. Pois como define em 1 João 5,19, onde a palavra de Deus ela nos ensina que o mundo está no maligno, porque todos os que vivem no pecado, eles são separados de Deus. Estão debaixo da escravidão do diabo, por causa do pecado. O mundo ele está contaminado pelo mal. Dessa forma, aqueles que têm a esperança no céu não passam por este mundo sem serem hostilizados por aqueles cujos valores são deste mundo. O autor de Hebreus aqui, no capítulo 11, ele fez aí então um apanhado histórico sobre a jornada de fé então daqueles homens e também das mulheres de Deus no Antigo Pacto. E como nós podemos ver aqui, isso também serve para nós cristãos hoje. O autor da carta aos Hebreus, ele afirma que alguns foram torturados, outros foram até mesmo mortos, muitos foram ressuscitados, né? Naquelas histórias ali que a gente viu com Jesus ressuscitando pessoas. Essas pessoas morreram, mas o mais importante para eles era que todos andaram como peregrinos e que estavam vestidos como cordeiros e foram afligidos e às vezes maltratados e muito aqui na terra. Eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e, enfim, por toda a terra. E isso, é claro, lá em Hebreus 11, 35 até 38. Essa fé era diferente daquilo que algumas pessoas podem imaginar, né? Como uma recompensa aqui na terra. A fé demonstrada por eles em diferentes momentos na história de Israel e em diferentes situações foi que garantiu aí a sua inserção na galeria bíblica. Essa mesma fé que garantiu que eles avançassem e nunca recuassem. A confiança em Deus fez com que pessoas comuns se tornassem gigantes na fé. Bem, irmãos, nisso consiste todo o heroísmo daqueles que obtiveram aí o bom testemunho e a certeza de que Deus jamais se envergonha deles. Em um mundo hostil e inimigo de Deus, eles enfrentaram toda sorte de ataques e privações, mas pela fé eles suplantaram barreiras, venceram desafios
e fecharam a boca de leões, como está lá registrado em Hebreus 11:33. Que grandes lições nós podemos aprender aqui com esse texto. Suas vidas inspiram as nossas ações hoje, enquanto peregrinos aqui neste mundo. Aqui podemos ver que podemos também espelhar nesses personagens. E aqui também nós podemos indagar para nós mesmos o que deixaremos para futuras gerações se elas disseram que o mundo não era digno aqui da nossa existência. Qual exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, parentes de forma geral? Portanto, enquanto esperamos a concretização da promessa de Deus, reflitamos sobre a nossa vida e o quanto temos investido o nosso amor, nosso tempo, nossa vitalidade nas coisas que são concernentes ao reino de Deus. Isso diz muito sobre o que nós esperamos e onde está depositada a nossa esperança. O mundo não merecerá aqueles cujos corações está firmado nas coisas celestiais, convicções naquilo que aqui não se pode ver. Então, irmãos, é assim que nós devemos caminhar. O mundo não vai aceitar. O mundo não vai aceitar a nossa fé. Nunca. Mesmo porque a nossa fé não é para o mundo. A nossa fé é para agradar ao nosso Deus nessa nossa esperança. E nesse caminhar, irmãos, chegamos à conclusão dessa 11ª lição, deste 4º trimestre da revista Palavra e Vida. Nós vimos na lição de hoje que os personagens da Galeria da Fé, eles praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram os poderes do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puderam colocar em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que puderam ver também tudo isso acontecer, como Raabe, como Esther, como Ruth. Muitas heroínas também assim participaram dessa tão importante jornada de fé que nos dá também esse exemplo. Alguns foram mortos ao fio da espada, andaram errantes, sofreram, morreram, mas foram vencedores. Eles vagaram pelos desertos, como aprendemos, pelos montes, pelas cavernas e também grutas. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido aqui. Deus havia planejado algo melhor para eles, como também para nós. Nossa vida hoje, como daqueles antigos cristãos, hebreus, que receberam essa carta, muitas vezes está caminhando da mesma maneira, ou seja, na esperança daquilo que nós não vemos, mas que temos a certeza que está preparada para mim e também para você, que é a nossa cidade celeste. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior. A primeira reflexão: você tem fé para crer nas promessas de Deus? Na segunda reflexão: você já foi aí ridicularizado por expressar a sua fé em Jesus? Como foi a sua experiência? O que você gostaria que
como você gostaria assim que as pessoas elas dissessem sobre a sua vida quando você não mais estivesse aqui neste mundo. Que você possa reunir com seus irmãos na escola bíblica dominical ou até mesmo aí durante a semana e compartilhar uns com os outros sobre essas questões para o amadurecimento aí de cada um com as experiências apresentadas. Assim, hoje nós estudamos aqui no nosso canal o capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus, e que falou sobre a certeza das coisas que se esperam. E vimos que a palavra divina em Hebreus é bem clara e também nos dá uma ordem que é para prosseguir, perseverar e também persistir. Uma convicção de que Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. A sua promessa está em Cristo Jesus. Certamente prosseguirá até que a sua igreja seja triunfante, vitoriosa e nós estejamos felizes com Ele na morada celestial. Vá adiante, segue, sem desistir, porque você tem a promessa para ser cumprida também em sua vida. E Jesus espera este cumprimento na minha vida e na sua vida, na morada celestial. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Confira também se você ainda está inscrito. Curta, deixe aqui o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe também para que mais pessoas também possam desfrutar desse conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 12, com o título Não se canse e nem desanime. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?